E aí, vamos para o tema de hoje da nossa live. O que é o sangue dourado? Bom, pessoal, o sangue dourado, ele é o tipo sanguíneo mais raro do mundo. Ele foi descrito pela primeira vez em 1961, na Austrália. Foi encontrado em uma mulher, tá? No mundo, nós só temos 44 pessoas com esse tipo sanguíneo. Será que tem aqui no Brasil? Será que tem alguém aqui em Brasília que tem o sangue dourado? Bom, e o que caracteriza esse sangue dourado? Essas pessoas, elas têm o RH nulo, tá? Elas não têm antígenos do sistema RH nas suas hemácias. E por isso, esse sangue é tão nobre. Esse nome dourado aí não tem nada a ver com a cor do sangue, né? Mas é porque é tão nobre, né? Como se fosse um ouro mesmo ali, é uma raridade. É a raridade da raridade, na verdade. Então, por isso a gente chama de sangue dourado. Geralmente, né, esses sangues raros assim, eles estão dentro de pessoas da mesma família, né? Casamentos consanguíneos ajudam a gente manter, vamos dizer assim, né, os sangues raros. O que eu posso dizer para vocês aqui, na França nós temos 5 doadores com esse tipo sanguíneo, na China tem 5 também, na Finlândia tem 1, na Itália não tem nenhum, acho que no Irã também não tem, Canadá também não tem. Quando eu lembrar de mais países que tem aí, eu aviso vocês. África do Sul tem 2, Espanha tem 1. Bom, só lembrando, tá, que esse número que eu estou falando foram pessoas que possuem esse sangue, foram caracterizados em algum momento, tá? Isso não significa que são doadores ativos, tá? É tão raro que às vezes estudou só esse sangue, caracterizou o sangue de uma pessoa e infelizmente talvez a pessoa já tenha ido a óbito. Então, assim, esse 44 é o número de pessoas que nós conseguimos caracterizar o sangue, esse tipo sanguíneo, tá? Não significa que são 44 doadores, tá? São 44 pessoas que possuem esse tipo de sangue. Bom, pessoal, então o que é o sistema RH? Bom, voltando um pouquinho lá no começo da nossa live, quando nós caracterizamos os grupos sanguíneos com Karl Landstein, na final da década de 30, mais ou menos, foram feitas 2 descobertas significativas aí relacionadas ao sistema do grupo sanguíneo RH. Então, o que acontece? Levine e Stetson, em 1939, eles descreveram uma reação hemolítica, tá, em uma paciente. Foi após o parto de um bebê natimorto. A mulher precisou de transfusão sanguínea e como ela tinha o mesmo tipo sanguíneo que o marido dela, o marido foi o doador. Até então, só sabia do grupo ABO. Então, a mulher, sei lá, ela era A e o marido também era A. Então, como ela estava precisando de transfusão, o marido foi doar sangue. O que aconteceu? Depois que o marido doou sangue e a mulher recebeu esse sangue, ela apresentou uma reação hemolítica aguda. Então, eles perceberam que tinha alguma coisa naquele anticorpo, tinha alguma coisa no soro ali daquela mãe, daquela mulher, que estava reagindo com a hemácia do marido. Então, eles confrontaram isso em 2 testes básicos que eles faziam na época, que era a 37 graus e a 20 graus, e viram que as hemácias hemolizaram. Foi descoberto, então, que o feto, né, e o pai tinham um fator que era incomum, mas que a mãe, a mulher, no caso, não tinha esse fator. Então, durante a gravidez, a mulher foi exposta a esse fator, ela produziu esses anticorpos, e quando ela foi receber o sangue do marido, reagiu. O anticorpo, né, reconheceu a hemácia do marido. Um ano depois, em 1940, Landsteiner, isso mesmo, né, e Weiner, eles relataram que estavam
produzindo, fazendo um experimento com coelhos, transfundiam macacos, sangue de macacos nesses coelhos, e esses coelhos apresentavam alguns anticorpos que reagiam com as hemácias humanas, tá? Cerca de 85% das hemácias reagiam com esses anticorpos que foram produzidos. Então, eles deram um nome para esse anticorpo aí, né? RH, em homenagem ao macaco, que era Rezeus, tá? O que aconteceu mais tarde? Ficou caracterizado que esse sangue que Landsteiner e que Levine estudaram, eles achavam que era a mesma coisa. Mas anos depois, ficou caracterizado que não, tá? Eram anticorpos diferentes. Quem descobriu, na verdade, o RH foi Levine. Mas como já tinha sido caracterizado, né, o anti-RH, e o sistema RH já tinha levado esse nome, então o grupo sanguíneo que ele caracterizou levou um outro nome, tá? Que foi o Hag, que, se não me engano, a simbologia dele lá na tabelinha da ISBT é 19. Mas a terminologia continuou, tá? Então, na verdade, Levine descobriu o anti-D, que é esse que a gente caracteriza aí de positivo e negativo. As pessoas que são RH negativo não expressam um antígeno D em suas hemácias, e as pessoas que são caracterizadas como RH positivo têm o antígeno D em suas hemácias. Vejam, no sistema RH nós temos 55 antígenos. Esses antígenos são proteínas, tá? Diferente do ABO, que são carboidratos. O sistema RH, ele gira em torno de 3 genes, DCE. Os antígenos mais importantes são esses que estão descritos aí para vocês. O D, que caracteriza, né, essa positividade e negatividade que todo mundo conhece aí, do grupo sanguíneo. E grande, E pequeno, C grande, C pequeno, tá? Que são os mais importantes porque eles são os mais polimórficos. O sistema RH e esses antígenos estão implicados em doença hemolítica, né, do feto e do recém-nascido, e reação transfusional grave, tá? Por isso que quando a gente vai compatibilizar uma bolsa sanguínea, caracterizar um sangue, a gente começa pelo sistema ABO e RH, porque são os mais importantes, os mais hemolíticos. Quando a gente fala em transfusão errada, por conta de caracterização errada de tipo sanguíneo, é um erro, né? E o óbito acontece, tá, pessoal? É muito rápido o tipo de reação. Por isso, é importante, na hora que a gente vai fazer a transfusão, que a gente tenha certeza que a gente está coletando o sangue do paciente certo, que a gente está transfundindo a bolsa certa. Por isso que a gente faz a retipagem da bolsa na hora da transfusão. Então, assim, caracterizar corretamente o sangue é primordial para a gente ter sucesso na transfusão. Claro, a gente faz outros testes, né? Prova de compatibilidade, pesquisa de anticorpo irregular, mas o teste básico em qualquer banco de sangue passa pela caracterização da tipagem sanguínea ABO-RHD. Isso ficou claro? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao sangue dourado, né? Bom, o que é esse RHD positivo, RHD negativo? Para quem é aqui da área de banco de sangue, deve estar lembrado que quando a pessoa não tem o RHD na sua hemácia, ou seja, ela é RH negativo, a gente precisa pesquisar o tal do D fraco, né? Mas o que é esse D fraco? Eu trouxe aí 4 gravuras para vocês. Tem os epítopos, né, do RHD, né, do antígeno D. Então, na primeira gravura, essa hemácia é normal, essa pessoa é RHD positivo, os antígenos estão expressos nas hemácias, e na hora de caracterizar o sangue não há nenhuma dúvida. Se a pessoa não apresenta o antígeno na sua hemácia,
Então, ela é caracterizada como RH negativo, antígeno D ausente. Quando ela não tem esse antígeno D, a gente faz um teste que se chama pesquisa de D fraco. O que acontece? Algumas pessoas apresentam os epítopos expressos fracamente nas suas hemácias e alguns outros indivíduos apresentam uma variação nesse antígeno. Então, nós temos uma diferença qualitativa e uma diferença quantitativa, tá? Que é o que a gente chama de D fraco e D parcial. A gente só consegue fazer essa diferença por biologia molecular. E aí, isso é importante na hora que a gente vai caracterizar paciente e doador. Por quê? Se a pessoa expressa, seja fracamente na sua hemácia, o antígeno D, ela pode alimunizar aquela pessoa que não tem esse antígeno. Compreenderam? Então, por isso, se a gente estiver falando de doador, ele tem que ser caracterizado como RH positivo, tá? Mesmo que seja um D fraco. Porque se a gente, transfundir essa bolsa em um paciente que não tem o antígeno, D, RH negativo, portanto, ele vai alimunizar. Então, geralmente o pessoal pergunta bastante, professor, o que é esse D fraco, o que é D parcial, por que eu tenho que pesquisar, por que é diferente para paciente, por que é diferente para doador? Então, agora eu acho que todo mundo entendeu, né? Pessoal, tem alguma dúvida? Vão mandando aí perguntas, vão fazendo comentários. Bom, voltando então ao sangue dourado. Eu disse que a pessoa que é sangue dourado, que é a raridade da raridade, ela é RH nulo. Então é simples. Se a pessoa é RH D negativo, então ela é RH nulo, sangue dourado. Só que não, pessoal. O RH, o sistema RH tem 55 antígenos. Então, a pessoa que tem sangue dourado, ela não tem nenhum antígeno desse sistema. O RH é nulo mesmo, não tem nenhum antígeno, nenhum. Érica, mas nem fraquinho, nem fraquinho. Essa pessoa não expressa nada, nenhum antígeno, nenhum dos 55 antígenos. Então, por isso, esse sangue é tão nobre, tá? Imaginem, portanto, o problema, na hora de transfundir um paciente que apresenta esse sangue dourado. A gente precisa caracterizar, todos os antígenos do sistema, nesse caso, porque ele não expressa nada, e se a gente ofertar uma bolsa que tenha quaisquer um dos 55, essa pessoa vai alimunizar. Bom, como eu disse, tem 44 pessoas no mundo que têm esse tipo sanguíneo. No Brasil, nós temos 4 pessoas, Rio de Janeiro e Curitiba, tá? São da mesma família, são irmãs. Uma delas descobriu recentemente que tinha sangue dourado. Ela estava grávida e no hospital deu à luz, e a bebê tinha doença hemolítica do recém-nascido. E elas tinham o mesmo grupo sanguíneo, a BO. E como a mãe era RH negativo, porque ela não expressa nenhum antígeno, mas aí ela foi tipada como negativa, o médico achava que ia ser incompatibilidade por anti-D, que era o mais comum. Só que aí a bebezinha apresentou lá o RH também negativo. E aí foram por outros. A incompatibilidade, na verdade, aconteceu por conta dos outros antígenos, E aí precisou de sangue e quem doou esse sangue foi a irmã dessa pessoa que deu à luz. Na verdade, ela também não sabia que ela era sangue dourado. E eles cruzaram as bolsas, e estava dando tudo prova incompatível. Quando fizeram a caracterização da fenotipagem,
viram que era sangue dourado, né? E aí foram para o laboratório de biologia molecular para poder estudar os outros antígenos, é claro. Fizeram um sequenciamento, que é uma técnica também usada recentemente, que tem ajudado bastante os bancos de sangue raro. E aí nós conseguimos caracterizar 2 pessoas da mesma família com sangue dourado aqui no Brasil. As outras 2 já eram doadoras, né? Eram do Rio de Janeiro. Inclusive, uma delas doou também sangue nessa ocasião. E aqui no Brasil, nós temos 4 pessoas com sangue dourado. Eu não sei dizer se são 4 doadoras efetivas, tá? Mas, assim, foram caracterizados aqui no nosso país. Infelizmente, em Brasília, nós ainda não conseguimos caracterizar nenhuma pessoa com sangue dourado, nenhuma pessoa com sangue Bombay, tá? Nós temos no Brasil 14 famílias, falando, lembrei agora, em Bombay. Nós temos 14 famílias que têm esse tipo de sangue aqui no Brasil. 40% dos nossos doadores e das pessoas aqui, eles não sabem os grupos sanguíneos, tá? Pasmem, doadores, né? Às vezes a pessoa só doa e não vai atrás dos seus resultados, enfim, não sabem o tipo sanguíneo. E às vezes, se todo mundo tivesse essa preocupação em saber qual é o tipo sanguíneo, em estudar um pouquinho mais o seu sangue, nós conseguíssemos, né, abastecer, sobretudo, o banco de sangue raro, tá? Mais de 20 anos que existe o grupo de sangue raro, que a nível mundial, né, pela ISBT, eles não encontraram nesses últimos anos ninguém além dessas 44 pessoas no mundo, tá? O último encontro, eles não relataram nenhum caso novo, encontraram outras raridades, foi descoberto um outro grupo sanguíneo, como eu falei anteriormente, em julho agora foi descoberto o grupo sanguíneo humano, mas de sangue dourado não se encontrou nada além dessas 44 pessoas, tá? O grande problema do sangue dourado é o impasse transfusional. Para essa pessoa, doar sangue é maravilhoso, né? O sangue dela serve para todo mundo. Esse aí é o verdadeiro doador universal, né? O problema é na hora que ela precisa de sangue, na hora que ela vira paciente, porque aí só 43 pessoas no mundo vão poder ajudar, né? No caso, se tiver um doente, 43 pessoas vão poder ajudar. E aí, existe o Banco de Sangue Mundial, da mesma forma que tem aqui no Brasil, né? Entre em contato via Ministério, o Ministério entra em contato com esse Banco de Sangue Mundial e essa bolsa vem do outro país para o local que esteja precisando. O que se usa na hemoterapia em outros países é o congelamento de hemácias. As hemácias raras, elas são congeladas. E aí, quando você precisa fazer uma transfusão rara, essa bolsa já está ali, já está disponível, né? Aqui no Brasil a gente não faz congelamento de hemácias, tá? Não é uma prática, não foi viável por problemas, né, técnicos aí, que não vem ao caso, mas enfim. Nos outros países, a gestão, né, de grupos sanguíneos raros se torna mais fácil por conta disso. Como aqui a gente não consegue congelar hemácias, então toda vez a gente tem que entrar em contato, né, com o banco de sangue raro. Se a gente tiver a sorte dessa bolsa estar disponível, a transfusão vai acontecer praticamente pronto, né? Pronto atendimento ali. Se não, esse doador vai ter que ser convocado e aí pode demorar um pouquinho, mas não significa que essa pessoa vai ficar sem sangue, pelo amor de Deus. A transfusão vai acontecer, mas vai demorar um pouquinho, vai ter que ser uma transfusão, né, programada, vai exigir uma programação aí entre os serviços.